Esse é o Escolha Segura, um programa com histórias reais de quem decidiu proteger o que importa. Bem-vinda, bem-vindo a mais um Escolha Segura, o podcast onde nós mostramos que o seguro pode ser um produto extremamente eficiente. Ou melhor, o seguro é um produto extremamente eficiente. Todos os programas até agora trataram de segurados contando histórias. Hoje nós vamos fazer diferente. Hoje nós temos aqui o Macea, temos aqui o Fuji. Os dois são do mercado segurador, os dois são prestadores de serviços, seguradoras, e eles vão contar para vocês histórias do outro lado. A história do segurador atendendo o segurado e do segurado satisfeito com o atendimento em duas situações bastante diferentes uma da outra, mas duas situações em que o segurado, o personagem, estava extremamente preocupado com o que podia acontecer com ele. Eu vou começar com o Fuji, pedindo para o Fuji contar um pouco quem ele é e o que ele faz, e em seguida ele conta a história dele e aí a gente comenta um pouco sobre ela. Perfeito. Obrigado, Nico, pelo convite. Eu sou consultor na área de seguros, em especial na área de automóvel, e aí eu queria contar um caso bastante interessante, diferente também, como você já mencionou, né? Que eu fui responsável por um grupo de atendimento de sinistros, e na época nós lançamos um serviço que era para ser bastante diferenciado, que eram viaturas que ficavam circulando pela rua para atendimento aos nossos segurados, tá? Mas que, de qualquer forma, a orientação era que sempre tivesse qualquer acidente na rua, sendo segurado ou não, era para ajudar a prestar um primeiro atendimento, tá? Então, me recordo direitinho como se fosse hoje. Tivemos várias situações, mas essa realmente me chamou muita atenção, de uma senhora, uma avenida bastante movimentada, num local de risco, e ela estava apavorada. Então, a pessoa, nosso funcionário, parou para realmente dar uma cobertura, sinalizou com cones e tal, e ela estava desesperada porque estava naquele sufoco no trânsito, e aí ele chegou para acalmar primeiro, e falou para ela o seguinte: já acionou teu seguro? Já está vindo? Não, o guincho está vindo, mas está demorando para chegar. Está falando, não tem problema. Então vamos fazer o seguinte: como a senhora está num local de risco, nós vamos te rebocar num local mais seguro, com a própria viatura. Colocou o cambão, puxou com todos os procedimentos legalizados, levou até um posto de combustível, e aí deixou lá e falou: agora se avisa o teu guincheiro para vir para este endereço. Muito bem. E ela ficou olhando sem entender direito, mas eu não sou segurado de vocês. Não importa. Tá? Mas o meu, inclusive, está demorando para chegar. Não, fica tranquilo. Vou ficar aqui com a senhora mais um pouco aqui. Importante que avise e vamos dar essa cobertura aqui. Mas a senhora já está num local mais seguro. Então ela ficou assim bastante emocionada. Primeiro pelo fato de não ser segurado nosso. Segundo que tirou de uma região de um sufoco, de risco, tá? E ela ficou assim muito grata, ela ficou emocionada, chorou, até disse o seguinte: nossa, eu vou agora mudar de seguro. Não, nem esse é o nosso objetivo, tá? Então, aquilo me marcou bastante. E qual é que é a palavra-chave nisso tudo, né? Você pode, através de um pequeno gesto, tá, mudar muito a percepção daquilo que você contratou. Então, acho que são nesses momentos que você consegue realmente perceber o diferencial competitivo que a tua companhia pode fornecer. Mas não é só uma companhia só, acho que todas estão investindo muito nessa parte de serviço, que é aquele momento que você realmente vai ver aquilo que você contratou. A história do Fuji é uma história extremamente curiosa e extremamente importante, porque quando se fala em seguro, nós temos o seguro e nós temos o serviço acoplado ao seguro. O serviço acoplado ao seguro não é seguro, mas é muito mais utilizado do que o próprio seguro. Eu posso dar alguns exemplos para vocês. Este ano eu já usei da minha seguradora o consertador do freezer, o consertador do ar-condicionado e o descobridor de vazamentos. E a seguradora manda isso na sua casa sem o menor problema, e você tendo tanto faz um seguro de automóvel como um seguro residencial, você tem esses serviços acoplados. A história do Fuji é de uma época em que o serviço ainda não era tão divulgado como é hoje, não era uma coisa tão comum como é hoje, e fazia uma diferença grande. Mas imagine você hoje, às 4 da manhã, tendo uma pane voltando de São Sebastião, no meio da serra.
você não tem nada perto, você tem um celular que, se você tiver sorte, vai ter sinal, e se tiver sinal, você vai chamar a sua seguradora. E sua seguradora vai mandar um guincho te buscar no meio da serra às 4 horas da manhã. Mas a situação pode ser pior do que na serra. Você pode quebrar perto de uma comunidade de alto risco entrando na cidade do Rio de Janeiro. E aí? É a mesma coisa. Sua seguradora vai mandar o guincho te buscar, e isso pode ser muito mais simples. Não é simplesmente porque seu carro quebrou. Pode ser uma troca de pneu, pode ser uma pane simples, pode ser falta de combustível, tanto faz. O serviço vai atender a necessidade do segurado. E o serviço custa muito barato, a tal ponto que tem uma seguradora no Brasil que começou a colocar serviço nas suas apólices, e quando percebeu que os outros estavam copiando, ela não só mandava o guincho, como o guincheiro chegava com um sanduíche e um refrigerante. E fazia uma diferença. Uma prima minha, no dia seguinte de ser atendida de madrugada na 23 de maio, me telefonou: mas eu não mudo mais de companhia. Ele chegou lá, ele ainda tinha um sanduíche e um refrigerante para mim, enquanto ele amarrava o carro, pendurava o carro no guincho para me levar embora. Então, vocês vejam que seguro tem sim final feliz, e o final feliz não precisa ser obrigatoriamente o seguro. Eu passei, esse ano eu estou custando caro para a minha seguradora, porque o pior de tudo é que todos os meus seguros são numa única seguradora. Eu bati meu carro de madrugada na região ali da Berrini, na região do Brooklyn. Eu olhei e disse: e agora, meu Deus do céu, eu estou completamente liquidado. Está aumentando o assalto aqui de acordo com todas as estatísticas da polícia. De noite, um lugar completamente deserto, o que eu vou fazer? Em 20 minutos a seguradora tinha me mandado o guincho, e em 23 minutos, eu me dei ao luxo de cronometrar, porque eu não tinha outra coisa para fazer, em 23 minutos chegou um táxi para me levar para casa. Quer dizer, então, você ter esse tipo de produto não é mais simplesmente uma questão de conforto ou de bem-estar. Invariavelmente, mas invariavelmente, numa cidade com a violência de São Paulo, numa cidade com a violência do Rio de Janeiro, numa cidade com a violência de Salvador, numa cidade com a violência, pasmem, de Porto Alegre, no estado de Santa Catarina, no Paraná, em qualquer lugar do Brasil, onde você tem um número altíssimo de delitos de todas as espécies, desde roubo de celular até assassinato, você ter seguro é questão de segurança individual, é questão de você se garantir, é questão de você se proteger, é questão de você não correr mais um risco desnecessário que você pode passar para a seguradora, que vai tomar as providências necessárias para te atender o mais rapidamente possível. E se você não tiver em local de risco, se você estiver dentro da sua casa, for sair de carro, seu carro não pegar porque acabou a bateria, a seguradora leva a bateria na sua casa. A seguradora troca a bateria. E isso tudo está incluído no pacote de serviços que a seguradora oferece. Só para acabar esse bloco e não deixar o Macéia com inveja da história do Fuji, vale lembrar que o serviço não muda o preço do seguro. O serviço está precificado no seguro. Você não paga um extra para ter o serviço. Você contratando a apólice, dentro das alternativas que a seguradora te oferece, você já contrata o pacote de serviço. Pense nisso quando você for contratar o seu seguro. E você pode contratar todos os serviços numa apólice de automóvel, inclusive o atendimento da sua residência. Ou, se você quiser, você, no seguro da sua residência, coloca o serviço da sua residência. Então, minha gente, pense nisso, e agora vamos para a história do Macéia, porque a história do Macéia é socialmente mais dramática do que a história do Fuji, porque ela envolve o que nós estamos vivendo agora.
ela envolve eventos de origem climática com uma capacidade de destruição monstruosa. O Marcelo vai contar para a gente o que aconteceu em São Luís de Paraitinga há alguns anos e quais as providências que a seguradora que ele atendia tomou na época. Marcelo, desculpe ter demorado e tirado o suspense, mas a história é sua. É um prazer enorme estar aqui com você, estar aqui com meu amigo Fuji. Durante 27 anos, né, à frente da Jopema, que era uma reguladora de sinistro, a gente teve a oportunidade de vivenciar aquilo que a gente considera a entrega do seguro. Claro, hoje, como vocês citaram, como vocês trouxeram, a importante valor do seguro, que são os serviços acoplados, toda essa assistência que existe, mas a entrega realmente, né, a gente considera quando acontece o sinistro, aí a seguradora mais do que nunca se mostra com todo o seu valor. E nós estivemos participando de várias operações de sinistro, não só em automóvel, residência, empresa, grandes sinistros, mas sempre verificando o retorno que voltava a esse segurado e o valor dele ter essa contratação de seguro. E como você citou, uma história que marcou muito foi em São Luís do Paraitinga. Teve aquela invasão do rio, o rio encheu, invadiu toda a cidade, a destruição foi muito grande. Até existe uma cena bastante marcante, que é a catedral, a igreja matriz caindo, né? Quer dizer, valor todo sentimental até para a população, mas as pessoas perderam casa, né? As casas caíram. Outras, o que era muito comum pós a ocorrência, diz que a orientação era para todo mundo jogar para a rua os móveis, tudo que tinha dentro de casa, que ficou embaixo d'água, porque depois passava um trator arrastando tudo aquilo, porque não tinha salvação de nada, móveis, eletrodomésticos, tudo foi para a rua. Mas no momento que isso ocorreu, uma das seguradoras que nós atendíamos, ela tomou uma iniciativa muito boa, né, que a gente pôde participar. Nós montamos uma força-tarefa de vistoriadores especializados nesse seguro patrimonial e eles foram para São Luís do Paraitinga, inclusive usando botas, né, 7 léguas, para poder andar na lama, porque as pessoas saíram de casa com a roupa do corpo. Não havia internet, não havia eletricidade, não havia telefone celular, não tinha sinal. Então essas pessoas estavam, aonde estão essas pessoas? Então ele foi com uma lista daqueles segurados que estavam ali e saímos na procura, na busca de cada um deles, porque um foi para a casa de um parente, o outro foi para um vizinho de bairro, enfim. E a gente procurava essas pessoas para entender, inclusive aqueles que não sofreram sinistro, a gente visitava a casa segurada, saber se está tudo bem, se houve alguma coisa, caiu um muro, já era alguma coisa para ser atendida. Mas principalmente aquelas pessoas que perderam tudo, que estavam apenas com a roupa do corpo. A gente iniciava ali o atendimento desse sinistro e no final do dia ia para uma outra cidade que a gente estava lá com a nossa equipe para poder ter sinal e mandar isso para a seguradora, que também teve uma ação de antecipação. Em 24 horas eles antecipavam algum dinheiro, algum valor, parte dessa indenização que a gente já havia caracterizado que era devida, para que o segurado pudesse comprar roupa, pudesse comprar comida, né? Pudesse iniciar o retorno à sua vida. E o que marcou muito? A gente ouviu muitas vezes as pessoas dizendo: graças a Deus eu tinha seguro. Que bom que eu tinha seguro, porque aquela sensação que muitas vezes a pessoa, até a gente conhece amigos, parentes que falam: pô, contrata um negócio que eu não posso usar, diferente de você comprar um bem material que você sai usando no dia seguinte. O seguro é algo que a pessoa comum muitas vezes não percebe o seu valor, mas nessa hora a sensação era de: que bom que eu tinha seguro, estou protegido, posso iniciar, posso... Isso acontecia no sinistro residencial também, quer dizer, que a pessoa, pô, eu tenho seguro em casa há 15 anos, nunca aconteceu nada. No momento que acontece, seja um incêndio, seja um sinistro climático, furto, que seja, né, essa percepção aparece. E a gente ouviu isso durante muitos anos. Mas São Luís do Paraitinga foi
algo muito marcante, porque as pessoas sofreram muito e que bom que tinha uma seguradora por trás. E aí o Macé falou uma coisa que é fundamental. Que bom que eu tinha seguro. O segurado era atendido, socorrido pela seguradora, socorrido pela equipe do Macé. Dizer, que bom que eu tinha seguro. Pense um pouco no que acaba de acontecer no Rio Grande do Sul. Nós tivemos uma série de eventos climáticos bravíssimos, fortíssimos, que destruíram áreas urbanas e destruíram áreas rurais, e a constatação dramática é que menos de 5% das pessoas atingidas pelos fenômenos climáticos tinham seguros. Você via na televisão aquele fazendeiro que tinha trabalhado a vida inteira com seus porcos, com suas galinhas, com seus patos, tirando leite do seu gado, com o curral destruído, o chiqueiro destruído, o galinheiro destruído, a própria casa destruída, e aquele senhor de arrude, pele grossa, mão calosa, chorando que nem uma criança porque ele tinha perdido absolutamente tudo. Ele tinha perdido 50 anos de trabalho, ele tinha perdido 2 gerações de trabalho. Esse é o grande drama brasileiro. O Brasil não contrata seguros de forma geral e o Brasil não contrata seguros especificamente para eventos de origem climática. Você vai me dizer, tem. Qualquer pacote residencial, qualquer pacote empresarial tem cobertura para vendaval, tem cobertura para furacão, tem cobertura para granizo, tem cobertura para queda de árvore. Se você quiser, tem cobertura para alagamento. Eu aqui tenho que fazer uma crítica às seguradoras, elas podiam aumentar um pouco esse capital, mas tem cobertura para alagamento que resolve 80% dos problemas das residências brasileiras. E o seguro de automóvel, pasme, se você tiver a cobertura compreensiva, se você tiver o chamado seguro total, aquele que indeniza colisão, incêndio e roubo, se você tiver o carro alagado, porque você estava na Vila Madalena, ali no fundo da rua Spicuelte, e a onda passou por cima de você, o seguro vai pagar. Se você estiver na Avenida do Estado e seu carro encher de água, o seguro vai pagar. Se caiu uma árvore em cima do seu carro por causa de uma ventania, o seguro vai pagar. Se caiu um muro em cima do seu carro, o seguro vai pagar. Da mesma forma que os danos causados pelo granizo. Você provavelmente não sabe disso, porque não se fala muito nisso, mas o seguro compreensivo vai muito além de colisão, incêndio e roubo. Ele cobre uma série de acidentes que acontecem com o seu carro. Por exemplo, você sabia que se você cair num buraco, porque São Paulo tem buracos, e quebrar a suspensão do seu carro, isso está segurado? Vai depender, evidentemente, da franquia que você tem para a seguradora pagar ou não, mas você cair num buraco é uma colisão. É um dano coberto pelo seu seguro. Então, muito obrigado por você estar nos assistindo, por você se interessar por um tema que muita gente considera árido, mas que eu considero riquíssimo, que eu considero apaixonante, porque tem na sua base alguns dos princípios humanos mais bonitos que existem. Se você pensar um pouco, seguro é solidariedade, seguro é compaixão, seguro é repartição dos prejuízos que atingiram uns poucos pela totalidade do grupo, seguro é, acima de tudo, sentimento humano. Você vai dizer, mas a seguradora não é nada disso. A seguradora não é carinhosa no sentido de passar a mão na sua cabeça, porque não é o papel dela. Mas ela é carinhosa no momento que ela atende a sua necessidade, cumpre a sua obrigação, paga a indenização e, principalmente, no momento de aperto, não te deixa na mão. Muito obrigado pela sua participação. Macéia, muito obrigado a você. Fúgio, muito obrigado a você. Cada vez que eu faço esse programa, eu me encanto mais com o seguro e com tudo que o seguro tem de positivo
e de importante para uma sociedade como a sociedade brasileira. Esse é o Escolha Segura, um programa com histórias reais de quem decidiu proteger o que importa.